Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Já iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui nesse final de sábado, sábado à tarde, 17 horas e 1 minuto nesse momento, aqui diretamente de Nova Russas, no Ceará, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E nesse primeiro momento, como sempre fazemos, vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Essa breve prece sempre surge de forma espontânea. Todos nós podemos fazer, mas que seja vinda do nosso coração, dos nossos pensamentos, que sejamos todos nós envolvidos pelas energias benéficas que vêm do alto, que incentivam a todos nós a crescermos através também do conhecimento, podendo unir a inteligência, o conhecimento, a razão, o sentimento, o amor, todos eles juntos possam nos ajudar ao nosso crescimento, na nossa trajetória como os seres encarnados que somos nesse momento, e por que não dizer tantos outros irmãos que também vêm para o nosso estudo, que participam, né, no outro plano. Então, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, então vamos ao nosso evangelho, agora sim. Hoje, quem ficou encarregado em trazer o evangelho, me passa, por favor, o capítulo, o item, dona Regina. Capítulo 21, Cláudio, Opa. item 5, prodígios dos falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. Achei. Tem se repetido. Acho que essa leitura saiu, ou nesse capítulo aqui, saiu no nosso estudo de ontem também. Então, vamos lá. O capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo fala que haverá falsos cristos e falsos profetas. A primeira leitura é interessante, do primeiro item, que fala que reconhece a árvore pelo fruto. Mas a gente vai estudar agora o item de número 5, que fala o prodígio dos falsos profetas. Diz o seguinte: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, e os próprios eleitos sejam por eles enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de uma ambição, de seu interesse, de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de darem a si mesmos os prestígios e um poder supostamente sobre-humanos, ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que os olhos de certas pessoas passam por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou faculdades orgânicas especiais, o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno,
O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. É questão de ler tudo para ficar bem entendido. Resumindo aqui essa história toda, né, a gente está vivendo uns tempos em que muita gente se usa de determinada nomenclatura, como poderia dizer, de poder divino. Eu tenho aqui, eu sou um enviado de Deus, então eu posso curar as pessoas e fazer e acontecer. E quando a gente vê essa questão de lei natural, quando nós trazemos para dentro dos nossos estudos, daquilo que a gente vivencia, porque nós não trazemos esse alarde todo, para muitos, as coisas que acontecem dentro de uma reunião, dentro de um trabalho, muitas vezes, poderia ser considerado uma coisa milagrosa, extraordinária, se a gente fosse divulgar isso, das coisas que a gente vê acontecer. A pessoa, muitas vezes, vamos, sem citar nomes, mas trabalhos do nosso grupo. E muitas vezes a gente vai no presencial, a pessoa chega sem andar, pé para cima, dor nas costas e sai até brincando assim, agora já pode dar um triplo mortal carpado, né? Tá boazinha depois do atendimento, depois do tratamento. Então é como se retirasse assim com a mão, como se fosse uma coisa sobrenatural. Mas é uma lei natural, a gente sabe, a gente estuda, para a gente compreende isso. Mas isso não é divulgado. Enquanto em outros cantos, né, os falsos cristos, os falsos profetas, estão aí simulando ou inventando determinadas situações, até combinações com outras pessoas para parecer que fizeram seus milagres. Mas, Cláudio, essas coisas acontecem também na igreja evangélica, na igreja católica, em todo, acontece sim, né? Essas curas, essas situações, e é interessante dizer isso, estava conversando essa semana, porque muitas vezes, o que foi que Jesus disse? Tua fé te curou. Às vezes pode ter até uma pessoa se passando por um profeta, um charlatão, uma pessoa que está ali até enganando ali as pessoas. Mas a pessoa que está do outro lado, ela tem tanta fé, mas aquela fé é verdadeira, aquela fé que ela pensa assim, oh meu Deus, me ajude, me cura, eu estou aqui nessa busca. O cara está lá na frente tentando enganar as pessoas, mas a pessoa está ali na plateia com a fé tão grande que ela consegue obter os resultados que ela foi buscar. Porque ela está aberta, ela tem merecimento, ela adquiriu isso. Então, ela consegue estar aberta e receptiva, que não vem dele, vem do alto, né? Por aquilo que ela foi buscar. E ela acabou, tem um capítulo que fala, buscar e achareis. E a pessoa acaba alcançando. E ela pode até atribuir, dizer para outras pessoas que foi de lá, e tantas outras vão buscar e não encontram, né? Então, são vários fatores que contribuem para essas questões. Mas ele fala que no final, assim como na leitura inicial, que o verdadeiro profeta se reconhece pelos caracteres mais sérios e exclusivamente morais, né? Então, é o comportamento, é a maneira como ele dá, como ele trata, como ele cuida. E a gente também não está aqui atrás de essas referências aqui na Terra, por mais que elas sejam importantes, que ajudem a guiar as pessoas gostarem de ouvi-las e tudo, é importante que a gente entenda que a nossa maior referência, ele está aqui na tela ainda, né? Pelo menos aqui uma imagem sugerindo. Jesus Cristo é o nosso modelo e o nosso guia. Porque, volto a dizer, quantas pessoas hoje se encontram ditas sem fé, sem direção, sem rumo, por terem buscado em pessoas, né, físicas aqui, como se fosse a sua referência de pessoa santa ou o que quer que seja, e ela vai e comete um equívoco, um erro, que é normal para todos nós, e ela se decepciona com o local, com a casa que ela frequenta, e deixa tudo para lá, e ela acaba sendo a maior prejudicada com tudo aquilo, né, não percebendo que todos nós estamos sujeitos, né? A gente tem feito preces, por exemplo, o padre Fábio de Mello nesses dias, né? Quanta mensagem bonita e linda já saiu da boca daquele homem, né? Essa missão que ele recebeu, e hoje ele se encontra num estado depressivo. E aí você fala assim, a falta de Deus. Será que é a falta de Deus? Né? Que tipo de falta de Deus é essa? De onde é que vem essa coisa do subconsciente que vem atacar ou nos, de alguma forma, ter essa necessidade para mostrar para a gente que tem coisas que estão muito além daquilo que a gente conhece?
que estão no nosso subconsciente, que vem à tona muitas vezes, que a gente perde o controle. Então, essa expansão do conhecimento, da nossa consciência, da gente perceber que nós podemos ter ajuda de vários outros locais, né, não ficar fechado dentro de uma caixinha, poderia estar sendo ajudado por casas de espíritas, por outros locais, quem sabe umbandistas, entre outras coisas, né, isso seria muito importante para ajudar no processo de tratamento também dele, porque todos nós precisamos de ajuda, e às vezes nós não encontramos dentro do nosso local, onde está fechado. Aí vamos seguindo aqui adiante para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Bem, apresentando como nós já costumamos fazer todas as semanas, nós estamos quase chegando aqui no final de um ciclo bem bacana, né, que é o livro primeiro, das causas primeiras, que ele está ligado ao livro A Gênese. Acredito que na semana que vem nós devemos concluir essa primeira parte. Para vocês verem, nós temos mais 3 livros dentro aqui do estudo do Livro dos Espíritos para serem estudados. Estamos no início, na verdade, praticamente. E nesse livro primeiro, nós estamos no capítulo de número 4, que é o último. E no capítulo de número 4, que é o último, no último item, que fala sobre a inteligência e o instinto. Aqui vai até a questão de número 75, e hoje nós vamos estudar a questão de número 74, com auxílio também da filosofia espírita, do médium João Nunes Maia, e hoje trazendo também um livro da Joana de Ângeles, né, Jesus, à luz da psicologia profunda, um livro que eu gosto muito, e à frente eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então, vamos à nossa questão de hoje. Lembrando, é claro, para as pessoas que estão participando aqui ao vivo, através do Meet, está facultado a palavra, né, para vocês participarem, levantar a mãozinha, contribuir ou fazer perguntas. Se a gente não conseguir trazer a resposta, a gente traz semana que vem. Bom? Então, vamos lá. Questão de número 74. Bem, pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa o outro? Será que existe essa linha tênue? Resposta: não. Porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Então, dado essa resposta, vamos tentar entender um pouco mais, né, sobre essa distinção de onde eles se encontram, de como eles coabitam, qual a importância de um e de outro nesse nosso processo evolutivo. Então, trouxe como título aqui, Limite entre o Instinto e a Inteligência. E o seguinte, a pergunta busca um limite claro, né? Quer saber ali, onde é que é o limite, onde é que termina um, onde é que começa o outro. O instinto e a inteligência. Entre o instinto e a inteligência. Mas a resposta dos espíritos enfatiza que eles se confundem, embora possamos distinguir os atos que pertencem a cada um. Isso sugere que o instinto ele está ligado a impulsos primários, automáticos e de sobrevivência, como, por exemplo, o medo de perigos, né? Ou cuidado com a própria prole, os nossos filhos. Na questão dos animais também, né? Não tem aquele instinto animal que protege as suas crias ali. Então, a gente vai talvez até ser um pouco redundante em alguns aspectos aqui, mas para ficar bem fixado essa diferença. E a inteligência? A inteligência, ela envolve a questão já do nosso raciocínio, uma escolha consciente e adaptação criativa. Por exemplo, como resolver problemas complexos e criar arte. Isso não vem através do instinto, vem através de um raciocínio, onde você busca esse processo de criação. Então, eu poderia dizer que eles não só se confundem, como também eles coexistem, porque nesse momento da nossa trajetória, nós trazemos o instinto ainda muito forte na gente, assim também como nós estamos com inteligência no processo de desenvolvimento, no processo de aprendizado,
com tudo isso que nós temos hoje. Vamos dizer que nós, seres humanos, né, por exemplo, o instinto pode se manifestar em reações imediatas, como, por exemplo, você sentir o fogo e você tirar a mão, né? Isso aí foi um instinto que você teve. Você não precisou pensar, eu vou pensar aqui, não. Você não tinha percebido, encostou numa chama próxima e você instintivamente puxa rapidamente a sua mão. Isso aí faz parte do instinto. Enquanto que a inteligência, ela planeja, né, para você evitar, por exemplo, acidentes futuros, como é sugerido para a gente hoje, você colocar as panelas e deixar o cabo virado para dentro. Não deixar o cabo para fora, porque você pode bater a mão ali e derrubar sobre você, de repente, a comida. Então, com a inteligência, você evitou um processo de um acidente. Então, que muda. Então, essa resposta, de certa forma, ela vem ressaltar que esses elementos, eles não são realmente excludentes, mas eles fazem parte. A gente tanto se defende quanto se protege também nessas, é claro, e em várias outras situações da nossa vida diária, que a gente faz isso muitas vezes, ou quase sempre, sem nem perceber. Quando você já cria esses hábitos, isso acontece de forma espontânea, mas uns foi por instinto e outros já através da inteligência. O que mais nós temos aqui? Na nossa evolução espiritual, por exemplo, a gente do instinto à razão. O texto de Kardec ensinou que o instinto é uma base para a inteligência, para dar aquela estrutura, como um degrau inicial do desenvolvimento do espírito. Os espíritos menos evoluídos agem predominantemente por instinto, com pouca consciência dos seus atos. A dificuldade em marcar um limite reflete o processo contínuo de aprendizado do espírito através de encarnações. O instinto não desaparece, não é integrado e refinado pela inteligência, como uma memória ancestral que orienta, mas não domina. Então, a gente vai ver que, dentro desse nosso processo contínuo de evolução, a gente vai passando por esse processo, é como se fala, interessante, agora me ocorreu, é como se passa o processo de transição planetária que a gente está vivendo, nós estamos vivenciando, está acontecendo agora. Não é assim uma coisa que aconteceu, pá, acabou hoje, amanhã já é outra, como um dia que se encerra, como um ano que passa, um mês que passou de um mês para o outro. Ah, nós encerramos ontem o mês de janeiro, ali meia-noite encerrou-se, passou para outro dia, opa, estamos em fevereiro. Né? Eu não saio simplesmente, né? Ah, agora eu estou vivenciando aqui só vivendo de instinto, daqui a pouco, opa, a inteligência chegou, o instinto ficou para trás. Dentro desse processo evolutivo, ele vem caminhando, e à medida que a inteligência vai aumentando, o instinto vai se depurando, vai diminuindo, e a gente vai ver para onde é que isso vai caminhar. Né? A gente até começou a ver isso na semana passada. E nas implicações ético-morais? A distinção entre atos instintivos e inteligentes tem consequências profundas dentro desse processo. A responsabilidade, por exemplo. Atos guiados pela inteligência carregam maior peso moral, pois envolvem uma escolha consciente. Já o instinto, embora necessário, é menos culpável. Aqui vem a questão do peso que se dá. Por isso que, muitas vezes, um ato cometido por determinada pessoa, ele pode ter pesos diferentes. Até para essa questão da espiritualidade, do julgamento, dessas coisas todas, como muitos falam. Né? Por exemplo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É uma frase do Stan Lee, que vem da história dos quadrinhos e tudo que a gente, às vezes, traz para cá. Quer dizer o quê? Quanto mais a gente tem consciência das coisas, né, os nossos equívocos, eles vão tendo um peso maior, porque a gente se equivoca sabendo, né, que está cometendo um equívoco. Outras pessoas que vêm ainda, são muito instintivas, não têm um conhecimento de determinada coisa, elas cometem um erro semelhante ao nosso e o peso para elas é menor, porque elas não têm ainda consciência daquilo que estão fazendo, né? Como pessoas, por exemplo, que vêm para cá com determinados tipos de doença, né? Que não conseguem controlar, não têm os seus próprios atos e cometem um assassinato, por exemplo. Não é, né? Ela não é considerada, não vai nem ficar presa, ela vai para um local, às vezes, que é psiquiátrico,
vai receber tratamento, quando ela é considerada pelos médicos, né, dessa forma. Então, trazendo para essa perspectiva, é sobre isso. E eu me lembrei agora de um fato que aconteceu, até no outro centro que fazia parte, né? E quando o palestrante falou isso, uma pessoa que estava bem na frente pegou e disse que, não, então eu vou me levantar daqui, deixou eu ir embora, que eu não quero mais saber de nada, não. Porque esse negócio traz muita responsabilidade, eu não quero responsabilidade, não. Vou sair porque eu não quero mais conhecimento, nem em tom de brincadeira, né? Porque realmente é assim que funciona. Mas Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará, libertará a gente da ignorância e de tantas outras coisas, né? Por que eu não vou querer um conhecimento que vai me conduzir até a luz, até a felicidade, até a saúde, né? Então, muitas vezes é você realmente querer estar estacionado, não ter coragem, a preguiça e tantas outras coisas, o próprio medo, né, do que você desconhece muitas vezes. Então, é muito importante o que a gente está fazendo aqui, que é evoluindo nesse processo de conhecimento. Domínio de si. O progresso espiritual, ele exige que o indivíduo eduque os seus instintos, transformando-os em virtude. Exemplo, o instinto de proteção pode tornar-se compaixão. Então, tentar traduzir aqui, muitas vezes até o excesso, né, de proteção que a gente pode estar colocando para os nossos filhos, ele pode se tornar uma coisa prejudicial para eles próprios, né, o excesso. Então, orientar, ensinar, educar, e eles vão ter o seu próprio aprendizado com a vida, porque eles precisam. A gente vê hoje psicólogos, psiquiatras, pessoas falando sobre essas questões. A gente precisa, claro, de muito apoio, não todo o tempo que a gente seja carregado no colo, né? Porque em todas as fases da nossa vida, nós estamos recebendo apoio espiritual, né? E eu me lembrei agora daquela historinha de pegadas na areia, quando a pessoa vai reclamar que está caminhando na praia, né, do lado ali de Jesus, só que no momento mais difícil da vida dela, ela percebia que só tinha uma pegada. Por que Jesus tinha abandonado a pessoa, né? E aí ele vem a resposta, não, porque naquele momento eu estava lhe carregando no colo. Só que não é todo o tempo assim, né? Então é importante que a gente aprenda a andar realmente próximo, do lado, no que a gente não precise que sejamos carregados no colo, né? A gente, na verdade, consiga até ajudar outras pessoas, auxiliar. Então, quando a gente tem esse nosso crescimento, esse domínio de si mesmo, né, nesse progresso espiritual, educando esses nossos instintos, porque nós estamos numa fase de educação deles. Nós ainda somos muito instintivos, nós reagimos muito rapidamente, sem pensar naquilo que a gente está fazendo. Diga-se de passagem, os momentos que muitas vezes despertam na gente a raiva, a ira, por coisas, às vezes, que não estão acontecendo nem com a gente. Desperta aquele instinto de proteção, né, sobre outras pessoas, sobre uma pessoa sendo humilhada na rua. Talvez a gente chegue mais à frente para aprofundar mais isso. Mas essa mistura do instinto e inteligência, ela, de certa forma, explica algumas contradições humanas, como ações generosas mescladas de impulsos egoístas. Quem nunca, né? A mesma pessoa que pratica o bem, que ajuda as pessoas, em determinados momentos ela tem impulsos egoístas. Todos nós temos, né? Falo por mim, inclusive, mas a gente sabe que é dessa forma que acontece. No estágio evolutivo que nós nos encontramos, por isso que eu falo que às vezes as pessoas se decepcionam. Pessoas que realmente fazem o bem de verdade, têm os seus impulsos, têm os seus momentos, e se permitem se equivocarem, dar aquela escorregadinha ainda na casca de banana, mas aí se levanta. E é muito bom quando a gente reconhece, né, que errou e vai trabalhar esse processo tranquilamente, sem culpa. Então, isso, de certa forma, reforça uma ideia de que o nosso processo evolutivo, ela é coletiva. A gente precisa do coletivo. Individual, a gente dificilmente vai conseguir perceber essas questões que acontecem com a gente. E aí, seguindo aqui, o animal versus o humano.
Um pássaro constrói um ninho por instinto. Um arquiteto projeta uma casa usando a inteligência. Porém, ambos podem inovar, o pássaro adaptando-se ao ambiente e o humano inspirando-se, inclusive, na natureza. Tão bonito quando a gente vê, né, o João de Barro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a construção que eles fazem, né, com barro. Os ninhos, né, dos passarinhos, dependendo da árvore, ele se ajusta. De onde é que vem isso? Será que já é a inteligência neles ou é o instinto? Então, a gente vê nos animais, como eu já falei anteriormente, o processo de proteção da sua prole, né, de construir a sua casa, um local para se ficar resguardado, escondido, protegido, né, alguns guardam alimentos, né, e por aí vai. E quando a gente vê hoje, a que nível chegou a arquitetura da construção civil, por exemplo, né, já que está citando esse caso aqui, né, são construções, vamos dizer, faraônicas e com, né, modelos arredondados, de todo jeito que você, como é que você se sustenta em pé, né? Como é que segura? Né? Que ponto chegou a inteligência nesse nível? Então, é por aí. O que mais temos? Agora vamos para o processo das emoções e da razão. Bem, o amor materno começa como instinto, mas pode ser ampliado pela inteligência em atos de sacrifício consciente, né? E é interessante essa questão, quando você traz esse processo do amor materno, que é uma das primeiras coisas que acontecem ali quando é separado, cortado o cordão umbilical, ou mesmo sem cortar, quando é trazido para o colo da mãe, né, que coloca logo no colo, né, aquela proteção, aquele amparo, aquele carinho, isso ali é instintivo praticamente. Não importa, trazendo para o nosso contexto, os nossos estudos, que a gente sabe que muitas e muitas vezes nós recebemos no nosso seio familiar inimigos do passado. E você instintivamente acolhe, abraça, beija, por mais que durante o processo depois, né, vão acontecer outras coisas nessa questão do relacionamento. Mas está falando realmente sobre a questão das emoções e da razão, né? Quando chega nesse processo mais à frente, trazendo para esse contexto dos pais, da mãe, que naquele momento aquela proteção ali, ela é da emoção, do instinto, quando você vai desenvolvendo mais, você passa a, às vezes, defender os filhos como uma leoa, né, que muitos falam, né, que é, acima de qualquer coisa, defender e proteger os seus filhos, né, aí você já vai trazendo essa questão da forma consciente, aí chega no processo da educação, da melhor maneira possível de você conduzir essa educação. Aí nós chegamos no processo já de inteligência, onde eu vou buscar profissionais, o que eu posso fazer da melhor maneira para eu poder conduzir a educação dos meus filhos sem essa superproteção, que eu não vá, de certa forma, até comprometer o seu desenvolvimento, o seu relacionamento com outras pessoas, né, até onde vai eu entender que, às vezes, meu filho já ganhou asas, como diz o próprio Khalil Gibran, no livro Profeta, né? Tem uma parte lá que ele fala sobre os filhos. Eu lembro bem dessa frase que ele diz que nossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia, da alma, eles são como, a gente é como se fosse flecha, o arco e a flecha, e eles são a flecha, né? E a gente puxa e joga eles para a vida, né? Trazendo assim para essa parte, poetizando essa questão deles não serem nossos, mas estarem sob nossa responsabilidade. E quando a gente traz esse entendimento, a questão da razão, fica mais fácil, a gente vai saindo mais desse processo do instinto para essa condição de inteligência e da razão nesse processo de educação deles e nossa também. Então, conflitos internos. A hesitação entre ajudar alguém, inteligência, empatia, e fugir do perigo, instinto de autopreservação, ilustra a coexistência dos dois fatores. Aqui se mistura o instinto e a razão. Porque muitas vezes você vê, vamos dizer que tem ali, o pessoal tem uma frase popular que diz o seguinte, como é que é? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
tem essa história, né? Então, muitas vezes você vê, hoje, um homem agredindo uma mulher, por exemplo. Algumas pessoas, não, se eu for me meter ali, aquele cara vai querer bater em mim também. Como é que eu faço? E, ao mesmo tempo, alguns já entram logo, opa, peraí, separa, começa, né, no instinto, faz com que a pessoa se meta no meio e separe logo. Outros, no instinto de autopreservação, não, eu não vou me meter naquela história, porque eu posso me ferir, né, então vou chamar outras pessoas aqui, até usar a inteligência para poder chamar a polícia, para poder interferir no ato. Então, a gente, às vezes, se vê na situação. O que é que eu faço em determinada situação? A pessoa está se afogando dentro do mar. Eu entro para salvar? Será que eu vou morrer afogado junto com ele ou eu espero para chamar um salva-vidas? O que é que eu faço? Né? Então, são esses conflitos internos que, às vezes, demonstram esses dois lados que nós temos também, que é o instinto e a inteligência. Agora aqui, chegando já para o livro Filosofia Espírita, onde a gente vai, ela é comentada, essa questão de número 74, fala, o título é o mesmo, né? A inteligência e o instinto. Ela diz o seguinte: não se pode determinar onde termina o instinto e começa a inteligência. Contudo, um e outra têm funções diferentes no âmbito da vida. E dá para perceber no homem evoluído a imposição de um e a ascendência da outra. O instinto é a mesma inteligência em estado primitivo, e a inteligência é o instinto aprimorado. Porém, a divisão de um para o outro, de um para com o outro, é bastante sutil para que se possa constatar com os nossos sentidos. Então, aqui ele, mais uma vez, demonstra essa questão dos dois estarem coabitando, existindo, né? E essa frase é bastante interessante, né? Quando fala que o instinto é a mesma inteligência em estado primitivo e a inteligência é o instinto aprimorado. Então, qual o papel do instinto? Ele garante a preservação da vida, respostas rápidas a estímulos, né, que são essenciais para a sobrevivência em estágios menos evoluídos. Nos ajudam agora também, mas principalmente nesse processo. E qual o papel da inteligência? Permite uma análise crítica, a questão do autodomínio, ações guiadas por valores morais, refletindo o avanço espiritual do ser. Então, a inteligência vai trazendo. Aí nós temos outros trechos também do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer qual o papel do homem inteligente na Terra, né? Mas hoje nós vamos trazer outros aspectos aqui, fazendo essas comparações, saindo do instinto para a inteligência e chegando nessa questão da razão, que é a intuição, que nós vamos ver logo em seguida. O que mais nós temos? O domínio da razão. Em espíritos mais evoluídos, a inteligência prevalece, substituindo reações automáticas por escolhas conscientes. Isso se manifesta em virtudes como compaixão e justiça, que transcendem o interesse individual. Quer dizer, o egoísmo aqui já não existe. Você já consegue enxergar que não é só o eu, depois o eu, depois o eu, depois você. Você já começa a ver o outro, sempre buscando o outro, né, nesse processo desse desenvolvimento. Então, a inteligência já toma conta, a razão prevalece, e aquelas coisas do automatismo, do instinto, ele já vai perecendo. E nas implicações morais, a inteligência ampliada confere maior responsabilidade, pois o ser passa a agir não por impulso, mas por discernimento ético. Quer dizer mais ou menos a mesma coisa, mas aqui na questão moral, né? Eu falei até agora há pouco, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mais responsabilidades nós vamos adquirindo. À medida que a gente vai adquirindo, ombros mais fortes, fardos mais pesados poderemos carregá-los. Porque quando você tem esse discernimento de ver, poxa, mas minha vida está difícil, eu não estou conseguindo, né? O mesmo problema, vamos fazer mais uma vez uma comparação para duas pessoas em processos diferentes, evolutivos, né? Aquele mesmo problema, ele tem pesos diferentes.
Para uma pessoa, ela vai ficar ali completamente arrasada, destruída, sem saber para onde ir. Para outras pessoas, ela vai raciocinar, usar a razão e entender, por exemplo, que todo problema que eu estou passando agora, qualquer tipo de dor e sofrimento, tem uma causa, que não foram os outros que causaram isso para mim, foi eu mesmo que causei, simplesmente eu estou colhendo, e eu sei que algo muito melhor me aguarda no futuro. Então, quando você começa a raciocinar em torno dessas questões, saber que tudo passa, dentro desse processo, buscando as saídas, a meditação, a prece, a oração, é completamente diferente, né? Então, tendo em vista que, à medida que isso cresce, a gente vai criando uma força, né? Eu vi que o David entrou agora aí, né? Personal da academia, né? Faz todo aquele processo do crescimento da força. À medida que a gente vai começando nas aulas, a gente pega um peso pequeno. Quando você vai ficando mais forte, com o passar dos meses, o peso está dobrado. É desse jeito que funciona, né, não, Zão? A gente até estava conversando sobre isso nessa semana. Então, eu estou com 4, 5, 6 meses fazendo academia, eu já estou pegando o dobro de peso que eu pegava no início. E na vida da gente é assim. À medida que a gente se fica mais forte moralmente, que a gente passa a ter mais entendimento com relação às coisas, as provas também começam a ficar mais pesadas. Não é que a gente vai se livrar delas. A gente começa a ter mais forças para suportar aquilo que a gente precisa. E elas vêm. E agora, principalmente, nós precisamos, todos nós aqui, exercitarmos essa questão do nosso emocional, né? Porque a gente vai estar vivendo e vai viver cada dia anos mais difíceis nesse processo de transição, com coisas acontecendo muitas vezes não diretamente conosco, mas com pessoas ao nosso redor, não é? Então, se nós não estivermos bem para acolher, para passar uma mensagem positiva, já pensou se todo mundo se desespera quando acontece alguma coisa de difícil? Quem que vai ajudar a resolver o problema? Se tem 4 pessoas dentro de uma casa, acontece um acidente, alguma coisa com uma pessoa, e as outras 3 ficam desesperadas. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ai, só os gritos, aos berros. Quem é que vai ter a atitude para, ei, a gente precisa, vamos aqui lavar, ou então vamos conduzir, vamos ligar, né, para emergência, vamos levar para o hospital. Alguém precisa ter a calma, a serenidade para fazer isso. Então, diante do que nos aguarda, o que aconteceu recentemente, a pandemia pode ter sido somente, né, um pequeno detalhe no meio do que está por vir por aí, né? E como é que as pessoas reagiram? Quantas pessoas, quais foram as consequências psicológicas disso que ficaram depois, em tantas pessoas? Estamos preparados para coisas mais pesadas? Então, nós precisamos ter essa consciência, e é através exatamente dessa inteligência, dos estudos, que a gente vai buscando cada vez mais estar fortes, né? Resilientes, resistentes diante das situações. Quantos de nós aqui participam da Casa Espírita, nós sabemos, nossa, a vida do Cláudio deve ser maravilhosa, um mar de rosas, não deve ter nem problema, sempre parece estar bem, sempre trazendo essas mensagens, né, trazendo esses conteúdos, falando sobre, né, muito inteligente, sabe, sobre essas coisas, mas a primeira coisa que a gente deve fazer é aplicar para nós mesmos, né, e a gente ajudando os outros, a gente vai também se fortificando, ficando mais forte, mas o peso também aumenta, né, eu vi agora essa semana, não vi nem a matéria completa, mas o Divaldo parece que recebeu mais um tempinho de vida, segundo ele falou, né, eu sabia de 2 vezes, eu acho que essa é a terceira já. Fique mais um pouquinho aí, estão precisando ainda da sua mensagem, de você por aí. Aí você, mas o Divaldo com câncer, como é que pode, né? O corpo físico está aqui, o corpo está sujeito a tudo enquanto. Por que será que acontece um negócio desse também com o Divaldo, né? Não é para mostrar para a gente, né? Poxa, se o Divaldo passa por isso, por que tantas pessoas que têm câncer, que são espíritas também, e por que eu não posso ter se o Divaldo teve? Aí você traz um consolo para centenas e milhares de pessoas que estão aí com problemas. Pois não, dona Regina, pode falar. Você falando, claro, e nós temos isso em Jesus, né?
Porque sofrer se Jesus mostrou isso para a gente. Ele mostrou exatamente isso para a gente. Então, a gente precisa de Divaldo passar para a gente lembrar disso, a gente precisa do Chico ter passado tanto sofrimento para lembrar, a Madre Teresa, tantos outros, a gente só fala dos mesmos, né? Mas tem milhões de missionários que passaram milhões de sofrimentos, estão aí firmes na fé, firmes no caminho, mostrando que a dor não é nada se você tiver, né? Eu vou para o circo dos horrores, mas eu vou cantando. Então, nossa, aqueles primeiros cristãos, exemplo de tudo isso, né? É espetacular. Se você trouxe a palavra certa, lembrar, a gente esquece muito fácil. Por que está tudo aí? Por que a gente fica estudando toda semana? Para a gente estar sempre lembrando. Por que dizem para a gente determinadas frases, você pegar e colar no teu guarda-roupa, colar no espelho, para a gente ficar fazendo o quê? Lembrando. É porque ainda não faz parte, não está integrado ainda no meu eu, né? Essas coisas, o conhecimento. A gente vai alimentando, ele vai crescendo, ele vai ficando robusto, né? Pode. E esse é o ensino, porque enquanto não virar hábito, realmente não tiver inserido isso em mim, e eu agir naturalmente, quando eu começar a perceber que eu estou agindo naturalmente, aí você diz assim, meu Deus, obrigada, consegui mais uma vitória sobre mim mesma, porque é tudo sobre você. Como você falou no início, preciso do coletivo para evoluir, e eu preciso de mim mesma também para evoluir. Esse meu espírito pede que eu viva percebendo e refletindo o tempo inteiro sobre os meus atos, meus pensamentos, enfim, né? É isso. E quando você fala dessa questão do hábito, né? Tem um dizer aqui que diz que se a gente repetir uma coisa por 21 dias, a gente consegue um novo hábito. Eu poderia dizer aqui, trazendo para essa perspectiva mais ampla das reencarnações, que seriam umas 25 vidas, como a gente diz aqui no Ceará, pelejando, numa tentativa de se tornar melhor, aumentando o conhecimento nesse processo, para a gente se livrar de determinados vícios que a gente teve, porque são centenas de vidas aí com problemas repetidos. Nos nossos tratamentos aparecem dezenas, quando a gente vai puxar, né, que a gente trabalha com essa questão das personalidades, né, quem está participando do curso já está entendendo mais sobre isso, das vidas que nós tivemos. Quando você coloca uma patologia da pessoa que teve determinada patologia, vem 10, vem 20 com aquele problema, e é só uma parte. E isso me remeteu a essas questões. Então, quantas vidas minhas eu tive que eu sou, que eu ainda sou, do orgulho, só que muito pior do que hoje, que precisa ser tratado ainda nesse processo aqui. Uma vida não resolve. Então, vai que seja 21, né, igual trazendo para esse aspecto de mudança de atitude, mas só que hoje eu já escolhi, eu quero mudar, eu quero me libertar disso, eu vou trabalhar isso a minha vida toda. É como diz lá no AA, evite o primeiro gole. É para a vida toda. Eu tenho amigos meus que já estão com quase 30, 27, acho que 28 anos, no AA e não faltam as reuniões. O cara tem 28 anos que não bebe mais e ele continua indo para as reuniões. Só que agora ele não está mais indo por ele. Ele já está indo para dizer a experiência dele para ajudar os outros. Mas ele continua dizendo, evite o primeiro gole. Por mais que ele não, né? Ele sabe que Pois ele é não. doente, né? Ele sabe que ele é doente. Pode passar 50 anos, mas no dia que ele beber aquele gole, vai voltar tudo como era antes. Então, o reconhecimento dessa imperfeição, que eu achei legal você falar sobre egoísmo no início, a gente sabe que a gente é arrogante. Eu tenho compaixão, eu auxilio, eu falo, mas, de repente, surge alguma coisa, mostra que eu ainda sou egoísta. Surge alguma coisa, mostra que eu sou orgulhoso. Então, essa consciência da imperfeição ainda, como você acabou de dizer, ainda milhões de reencarnações para isso, né, ser realmente mudado em mim, né, e ressignificado, transformado, a gente tem que ter essa consciência, não pode cair nessa questão. Se eu beber o primeiro gole, eu vou voltar tudo que eu era antes. Não é retroagir, não. É consciência da imperfeição mesmo. Exatamente.
São essas lições que a gente vai aprendendo, que a gente vai se percebendo. Porque, às vezes, isso acontece de uma forma tão automática que a gente não percebe que a gente está sendo egoísta, no caso do egoísmo. Né? Já faz parte do dia a dia. E quando você começa a perceber e trabalhar isso, já é um passo muito importante dentro desse processo. Você se reconhecer preconceituoso, né? Você se reconhecer vaidoso, ciumento, essas coisas que acontecem. Nossa, sabe que eu não tinha percebido essa nuance em mim, essa característica? Eu estou vendo agora que eu sou, né? Então, às vezes, tem dinâmicas de grupo, quando você não tem, até para desenvolver o melindre, né? Você já pensou se nós nos reuníssemos agora, pessoas que a gente se conhece, que a gente trabalha junto, nosso grupo, dentro de uma sala, eu queria que agora vocês dissessem, né? 3 qualidades e 3 defeitos de cada um de nós. Será que a gente ia aceitar os defeitos que o outro está apontando para mim? Né? Tu é muito assim, tu é muito assado. Eu até sugeriria que fosse colocado esses defeitos num tratamento de TALP, tratamento de autoobsessão psíquica, porque tem muitas coisas que às vezes o outro enxerga em mim que eu não enxergo que eu sou, só que o outro está vendo, né? E às vezes o outro é o espelho, né? Então, se eu estou vendo o outro, eu já tenho que tratar aquilo em mim depois, e por aí vai, né? É mais ou menos assim que funciona. Mas é isso, porque quem preenche a ficha do TALP somos nós. Quando eu vou colocar minhas patologias, eu já coloquei, porque eu sei que eu sou, já coloquei orgulho, né, e tal, mas claro que não vai tratar tudo, a gente precisa estar tratando agora também, e vai despertando e tal. Então, é interessante essa perspectiva do olhar do outro. Eu feito uma dinâmica dessa numa sala de aula uma vez, não para a gente falar do outro, mas para falar da gente mesmo. E olha, é difícil, é uma autoavaliação, coisa que a gente não costuma fazer, né? Quais são os meus defeitos? Eu tenho qualidades? O que será que... Aí eu vou pensar, o que é que o outro enxerga em mim? Mas o que é que eu já consigo enxergar em mim? Coisas que, por exemplo, há 10 anos atrás, eu ainda me permitia, que hoje eu já não me permito mais. Né? E aí você vai ver, poxa, então eu estou evoluindo nessa vida, estou crescendo. E quando eu vejo os defeitos, então, isso aqui eu ainda preciso trabalhar. É um exercício bacana para a gente fazer depois em casa, pegar um papel e colocar ali. Pode falar, Lu. Você falou conhecer a si próprio, né? E esse negócio dessa dinâmica de você dizer que quais são os seus defeitos. Eu lembro na faculdade, uma professora, isso há muitos anos, né? Eu já sou uma senhorinha, né? Há muitos anos, ela pediu que nós dessemos as nossas notas, porque não tinha, tinha trabalhos, que tinha que ter trabalho, era obrigatório, a faculdade exige o papel, mas ela queria que a gente se autoavaliasse. E foi muito difícil para todo mundo, porque como é que eu vou me avaliar? Vou me dar 10 o tempo todo? Né? Como que eu sou perfeita nesse nível? Então, é mais ou menos isso. Como que eu vou me avaliar? Eu sei quem eu sou em alguns aspectos, né? Outros não, mas eu não quero mostrar. A minha máscara está aqui, né, para não mostrar quem eu sou para ninguém. Esse é o problema de tirar as máscaras, as personas que o pessoal fala, que é muito complicado. Então, esse exercício nessa aula, eu lembro nessa matéria, foi bem difícil para todo mundo. Eu imagino. Tem os caras de pau que dá 10, né? Tem os caras de pau que dá 10, mas... Faz parte, né? Sempre tem. Então, continuando aqui, o instinto é uma espécie de condicionamento divino, na divina estrutura do espírito. É, pois, uma espécie de programação da divindade, na formação da alma. Podemos analisar os animais. A cada espécie é determinado desenvolver um tipo de vida. E todas as gerações fazem o mesmo. Por lhes faltar a razão, sendo ela o fator primordial no aprimoramento de métodos de todas as criaturas humanas. É bom se notar que o homem de ontem não teria as mesmas condições de vida dos homens de hoje. A coisa vem evoluindo, vem se modificando. A gente vê o que ele está querendo dizer aqui, que no instinto, né, dos animais, aquele condicionamento também, elas vão se repetindo, eles vão fazendo sempre as mesmas coisas, os animais têm sempre o mesmo comportamento, porque a inteligência não está se desenvolvendo neles ali, propriamente dito, vamos dizer assim. Agora ele diz que uma coisa que é um condicionamento divino, ela já faz parte do nosso processo
de desenvolvimento, né? Nosso processo de evolução. E é o que eu queria trazer, chegou aqui na parte, que eu estava até com medo, a gente estava aqui hoje, ainda temos um tempo ainda, porque eu trouxe o livro da Joana de Ângeles e alguns capítulos aqui que eu gosto muito de refletir, principalmente quando a gente fala sobre essa questão da mente, da inteligência, do instinto, né? Então, esse livro é fantástico. É tão interessante a maneira que, permitam-me abrir um parêntese aqui, então, para falar sobre isso, porque eu já comentei em outras oportunidades, e eu ainda não era espírita, eu viajava pelo Brasil trabalhando com artesanato, e nesse dia eu estava lá em Teófilo Otoni, uma cidade de Minas Gerais, andando pela praça, e tinha um sebo, estava tendo lá perto assim, na praça, assim, um sebo de livros. E eu entrei, comecei a olhar os livros, e esse livro me chamou a atenção. Eu não era espírita, né, e vou comprar o livro aqui para ajudar. Não sei se foi R$ 10, tenho ele guardado ali ainda. Capa até diferente. Aí eu falei, vou comprar esse livro. Nem olhei se era espírito de Joana de Ângeles, se era espírito, se era de espiritismo, nem nada. Achei bonito porque falava sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E eu sempre tive essa coisa assim da psicologia comigo, apesar de nunca ter feito, né, das pessoas gostarem de vir se abrirem para mim, desde pequeno. Sempre as pessoas vieram e contavam suas histórias e vinham desabafar para mim. Eu falei, eu tenho um imã para essas coisas. Eu ficava dizendo assim, desde meus colegas de escola, desde pequeno, sempre foi assim. E aí eu falei, vou comprar esse livro, e ele ficou guardado. Eu falei, depois comecei a frequentar a casa espírita e tal, e o livro guardado. Quando eu comecei a me deparar com esses estudos, quando eu encontrei o livro, eu falei assim, olha o livro que eu tenho aqui. Não acredito que esse livro... Eu acho que colocaram na minha mão naquele dia lá. Eu comecei a estudar esse livro e utilizar ele sempre nas palestras, né? Falando sobre o Evangelho também, eu já tive um período, né, de praticamente 4 anos do Evangelho, que eu utilizei, ele foi o meu livro de referência para levar para as palestras, né? Então, é interessante como as coisas chegam até as mãos da gente, e às vezes sem a gente saber, mas já estava ali comigo, né? E ia ser uma ferramenta de trabalho importante para mim. Então, vamos a ele, né? O que é que Joana fala sobre isso? Bem, aqui ela começa falando assim, dentro de um capítulo, é claro, dentro de um contexto, mundos, sim, existem, que podem ser considerados infernais, tendo-se em vista as condições de habitabilidade, para onde são recambiados os espíritos calcetas e renitentes, que sintonizam com seu psiquismo. Ali depuram-se os instintos, mas acelvajados, porém, ascendendo depois a outras instâncias purgatoriais, menos severas e mais compatíveis com um programa de desenvolvimento espiritual, até alcançar aqueles que são felizes, onde não mais existem dores nem vazios existenciais, infortúnios ou ambições inúteis. Nossa, mas um texto aqui tão rico que essa mulher traz é incrível. Para mim, pelo menos, aqui é no capítulo 11, né, desse livro. Desculpa, é o livro de número 11 da série psicológica, lembrei, é o livro 11, é o capítulo 4, onde fala da diversidade das moradas, aquela história, muitas moradas na casa do meu pai. E aqui traz tanto essa perspectiva que eu estava falando agora da transição planetária sobre esses mundos, né? Então, esses instintos, para você ver, menos apurados, eles são levados para planetas mais atrasados, onde existe o instinto. À medida que ele depura-se, vai se tornando menos acelvajados, vai ascendendo para outras instâncias purgatoriais, ou seja, para lugares de menos sofrimento, até alcançar o processo de desenvolvimento de mundos felizes. Interessante que eu assisti uma palestra umas 2 semanas atrás, onde se falava sobre essa questão dos planetas, né, que seremos exilados. Então, alguns, de acordo com a sua evolução, não vão ser permitidos permanecer aqui na Terra, né, melhorada, separação do joio e do trigo, aquela história. Vão para alguns planetas próximos, vamos dizer, olhando para trás.
com 50 anos de atraso, né? Esses são os mais rasos. Aí você imagina hoje, nós estamos aqui, e de repente você vai se ver sem internet, sem muita tecnologia, né? Sem computador, sem esses controles que a gente tem hoje para fazer tudo. O planeta tinha mais atrasado um pouco. A gente está precisando ali, né, depurar. Só que tem outros que vão para planetas com 1000 anos de atraso, né? Então já joga lá para uma situação mais complicada. E aí tem uns que vão para planetas com 50.000 anos de atraso, né? Então daí você tira. E aí tem essas nuances dos planetas. Quem vai merecer ficar onde? A gente quer ficar aqui? Quer. Está fazendo por onde? Beleza. Mas é como eu sempre digo, a gente vai para o local que for melhor para o nosso desenvolvimento. É a questão realmente do merecimento. Pode falar, meu. Cláudio, não é retroagir, né? É ir para um planeta mais atrasado, mas para auxiliar, porque eu tenho já uma evolução, porque eu não vou retroagir em termos morais daquilo que eu já cresci, por mais que eu não preste. Mas se eu tenho já uma inteligência ou intelectualidade e eu não evoluir moralmente, eu vou ser jogada para um planeta inferior ao que eu estava, como se fosse assim, eu vou aprender mais, ensinar mais nesse local, mas eu não estou retroagindo, não é isso? Perfeito. Dá a impressão que quando eu volto para um planeta que não é, que eu, como é que chama? Rebaixado que eu estava, parece que eu estou retroagindo. Eu não estou retroagindo, né? Essa colocação ela é pertinente e muito boa para esclarecimento, né? Que acontece muito isso. Essa pergunta ela se repete muito, né? Das pessoas pensarem que a gente, então a gente regride. Nunca regride. A gente pode estacionar. Isso tem na obra básica. A gente estaciona, moralmente falando, pessoal, entendeu? Vamos supor aqui, vamos trazer para o nosso contexto para ficar mais fácil de internalizar esse conhecimento. Vamos supor que o aluno esteja ali no 5º ano, né? Estudando, está ali, já sabe ler, escrever, entendendo aquelas coisas. Dentro do nosso conhecimento aqui, ele está ali, ele já atingiu aquele conhecimento básico. E aí, vamos dizer que ele vai ser colocado, ele hoje está numa escola, vamos colocar por escola, só para a gente conseguir entender melhor. Essa escola aqui é a escola com maior índice de aprovação, onde tem os alunos mais inteligentes, mais desenvolvidos, os melhores professores mais gabaritados, todos mestres, e eles ensinam ali nessa escola. Então, vou subir de série um pouco, tá? Ele já está fazendo ali vamos dizer assim, ele está passando para a faculdade já, né? Então, ele vai fazer aquele primeiro ano ali, deixa eu tentar colocar de uma forma melhor ainda, que fique mais real, né? Ele está fazendo o 3º ano para poder passar, e os professores daquela escola estão vendo que ele não tem condições de acompanhar aquele conhecimento, ele não está conseguindo, e vai haver uma reunião ali com os pais, com todo mundo, ó, ele não vai conseguir atingir, porque aqui você vai ter que passar para um outro nível, e ele não vai estar preparado. Então, ele vai ter que vamos trazê-lo para uma escola onde o conhecimento é menos desenvolvido, onde tem menos tecnologia, mas o conhecimento que ele adquiriu até ali, ele continua com ele. Ele não perdeu aquilo. Ele vai para uma outra escola menos, né, preparada, com menos aparatos e tudo, onde os professores não são tão preparados assim, mas falam uma linguagem que ele entenda, o que ele precisa ali para se desenvolver, e ele até possa ajudar outros alunos que estão com ele ali a aprenderem também. Posso ter feito uma comparação meio não tão próxima assim, ou ter complicado mais. Pode falar, dona Regina. Mas é mais ou menos. Eu pensei de uma outra forma. Mesmo que eu fique reprovada naquele ano, e na mesma escola, eu não mude de escola, mas mesmo que eu fique reprovada naquele ano, por algum motivo, uma matéria, né? Porque hoje em dia você reprova por matéria, né? Uhum. Mas que eu fiquei reprovada por algum motivo, eu não perdi todo o conhecimento que eu adquiri, só não estou preparada para evoluir para uma outra série, como você falou. Eu preciso estudar aquilo que eu não me saí bem para poder passar para outra série. Então, eu não perco o que eu já aprendi. Inclusive, tem criança que reprova e fica
fica desiludida, começa a ficar mais fraca, porque eu já sei tudo aquilo, mas o que precisou, né? O que ela precisou aprender, que ela não aprendeu, ela precisa focar aquilo. E não, mas também não perder, né? Ela não vai perder o conhecimento já adquirido, né? Então, reprovar é uma coisa até bem complicada para professor, tem que ter muita orientação para que a criança não desestimule daquilo que já aprendeu. Mas ele volta porque ele precisa ainda de alguma coisa. Oh, coisa boa ter professor aqui, que aí ajuda a gente a fazer um contexto bem melhor, tá vendo? É porque eu fui querer enfeitar com a história do outro planeta, eu quis colocar em outra escola, mas aqui está perfeito, né? Essa forma como foi trazida, né? Porque, trazendo para essa questão do planeta mesmo, quando você vai para esse planeta mais atrasado, você leva todo o conhecimento. É porque dá essa ideia de rebaixamento, né? De que você foi para um lugar pior e foi rebaixado. Mas, na verdade, tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento você vai levar para lá, que vai ajudar tanto no seu processo quanto das pessoas que lá estão. Né? Dessa forma que se desenvolvem os planetas menos atrasados, mais atrasados, na verdade, né? Então, seguindo aqui a Joana ainda nesse mesmo capítulo, ela fala, o bem e o mal, essa dualidade, luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. O primeiro, à luz da psicologia profunda, é o autoencontro, a liberação do lado escuro, planificado pelo conhecimento da verdade. Enquanto o outro são as fixações do trânsito pelos instintos primários, que ainda vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando superação. Então, nós que ainda temos, né, esse lado, essa sombra, como diz, né, eles estão ali aguardando essa superação, e que depende do nosso esforço, né, do nosso processo de esforço para se libertar dele e continuar nesse processo evolutivo. O que mais, Joana, continuando aqui, agora aqui já em outro capítulo, fala sobre o jugo leve, e aqui fala sobre o peso sobre os ombros, né, aquilo que eu comentei agora há pouco. Aqui já é o capítulo 7, pessoal. Então, fala-se que essa predominância da sombra, ou lado escuro, é efeito compreensível da ignorância ou do acumpliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários em predominância no seu comportamento. Então, ainda predomina. Aquela história que a gente costuma falar, ainda estamos muito mais próximos do início, né, do homem primitivo do que do anjo, dentro desse processo evolutivo. Então, esses instintos primários fazem parte de nós, né, esse lado escuro, a sombra, né, que Carl Gustav Jung trazia para a gente. Então, fala que é um efeito compreensível. E esse acumpliciamento que ele fala aqui do crime, o crime não é relacionado àquele crime que a gente vê aqui do Código Penal brasileiro, por exemplo, o Código Penal. É sobre as questões das leis de Deus. Outro dia até eu tive a oportunidade de trazer um raciocínio de uma palestra, né, do Evangelho, que fala sobre essa questão dos criminosos. Quem são esses criminosos? São aqueles que a gente aponta? Será que todos nós seguimos as leis de Deus ao pé da letra? Nós não escorregamos nem um pouquinho? Então, à medida que você descumpre uma lei de Deus, você é um criminoso. Então, é nesse sentido aqui. Quando você fala, você já tem logo um impacto, né? Nossa, um criminoso, né? Pessoa. Somos todos nós. Se a gente for levar em consideração essa perspectiva, né? Esse ponto de vista, eu acredito que ainda não temos essa capacidade de seguir. Se nós já estivéssemos assim, né? Estaríamos aqui como esses missionários, grandes missionários, só para ajudar os outros. Mas ainda estamos no processo realmente de burilamento. Ainda no mesmo capítulo, ela diz: enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mas se aturdem na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. É tão interessante que fala aqui também dos compromissos, porque todos nós aqui, sem exceções, quem já ouviu falar do livro da vida, né? Nós assumimos um compromisso, na grande maioria, pelo menos, ao reencarnar. Né? Mas, Cláudio, eu não sei, eu não tenho acesso a esse livro. Né? Como é que eu vou saber?
com o que foi que eu me comprometi? E aí, para que a gente possa lembrar, né, como foi dito agora há pouco, tem aqui em nossas mãos aquilo que a gente está sempre estudando no início, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se a gente colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, pode ter certeza que a missão está sendo cumprida, independente de quem seja e de qual seja a missão. Eu tenho a missão de cuidar de criar do meu filho, de cuidar do meu pai que é idoso, né? Então, são várias as missões que às vezes a gente não sabe, mas a principal delas é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está cumprindo a nossa missão. Então, nós assumimos esses compromissos, né? E ele vai se tornando uma prática diária quando a gente coloca isso em prática, sobre a questão do Evangelho. O que mais? Aqui já no capítulo de número 15, que fala sobre a vingança. Não resistir ao mal, a fim de não vitalizar a escravidão aos instintos inferiores primários que dirigem as criaturas não espiritualizadas, não elevadas. Afirmar o bem e exercer a coragem para sofrer as consequências da opção elegida, como forma de superar a voragem do desespero e o desregramento da conduta que assolam em todos os tempos e culturas. Aqui está falando sobre a questão da vingança, né? Então, ele traz esses instintos inferiores, né? Fala assim, não resistir ao mal, a fim de não vitalizar a escravidão dos instintos inferiores primários, que ainda dirigem as criaturas não espiritualizadas. Então, nós vamos encontrar ainda aqui, nesse momento, nesse processo aqui do nosso planeta, que a gente consegue enxergar nos outros tantas criaturas tão, a gente classifica como perversas, né? A gente até essa história da perversidade, com toques de crueldade, né? Isso tudo tem a ver com esse processo da vingança. São questões não resolvidas do passado, que ainda trazem muito afloradamente, e nós temos muitas partes nossas que passaram por isso, que ainda precisam ser tratadas. Que a gente traz para os tratamentos, que a gente consegue dialogar com elas e que a gente consegue trabalhar dentro desse processo, dessa questão da vingança, do ódio, desses instintos realmente inferiores, bem primários, que ainda estão no nosso subconsciente. Então, a gente precisa de quê? Exercer essa coragem, saber que o que a gente sofre hoje são consequências, né, desses processos que nós elegemos, das escolhas equivocadas do passado, que ainda reverberam na nossa mente. E aí, quando a gente vem para o capítulo que fala sobre, para poder encerrar aqui a Joana, essa questão da propriedade, ela diz que, por instinto de conservação da vida, apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, efetivos, emocionais, materiais, e sem as reservas morais suficientes, submete-se-lhes escravizando-se para depois vencer a ingentes lutas à situação calamitosa que se atirou. Então, nós fizemos escolhas, livre-arbítrio. Através dessas escolhas, né, por esses instintos de conservação da vida, como a gente está vendo aí, a gente vai ver o que a gente vive falando sobre essa questão que a gente precisa tratar do entendimento, né? Nossos relacionamentos afetivos, emocionais e materiais, os apegos, as dependências que são criadas, né? Então, estou fazendo um curso agora que fala sobre isso, como atrapalha o nosso processo evolutivo, essas dependências emocionais, muitas vezes que se criam, e quase sempre de forma inconscientes, né, de uma pessoa que fez, né, cuidou do filho a vida toda, aí depois, não, é como se tivesse um débito com aquela pessoa, fiz, agora você vai ter que cuidar de mim, ou coisa parecida, e vão criando situações e situações na vida da gente que, por falta de conhecimento, de entendimento, de maturidade emocional e espiritual, a gente se apega, a gente fica preso, a gente se fecha, criam conflitos,
né, e traz para a gente muita dor, muito sofrimento, como diz aqui, escravizando-se a essas situações. Porque aí ele fala, para depois você vencer, né, com muita luta, com muito entendimento, com muito processo, com muitas reencarnações, muitas dores depois, a gente vai passando a entender isso. Mas por que deixar isso tudo para depois, se hoje nós estamos diante de uma oportunidade, diante de tanta disponibilidade de conhecimento, de livros, de coisas que a gente pode estudar, se a gente pode dar um passo a mais? Eu não estou querendo dizer que com esse conhecimento, com esse estudo, com tudo isso que a gente faz, a gente automaticamente vai virar essa chave e se libertar completamente disso. Mas não, a gente pode dar um passo maior, né? Porque qual é o alcance do nosso passo, da nossa caminhada? A gente pode dar um passo bem curtinho e a gente pode dar um passo maior. Então, nessa vida que nós estamos, somos limitados, é claro, mas o que a gente puder fazer para a gente crescer, sair dessa procrastinação, deixar para depois. Até eu já ouvi pessoas falando de forma de brincadeira ou não, né? Não, a gente tem outras vidas, vou deixar para outra, porque essa daqui não tem condições, não. Né? De viver com esse elemento, com essa pessoa, só se for na próxima, porque agora eu não quero mais nem conversa com essa pessoa, com fulano de tal, né? Mas aí fica realmente para a próxima, e às vezes vem até pior o relacionamento. Né? Se pelo menos conseguir fazer com que a coisa seja amenizada aqui, se da minha parte eu entender que ela tem um problema, que ela é uma pessoa difícil, que ela vai precisar do tempo dela para se melhorar, e eu conseguir transformar isso, esse sentimento que tem em mim, já ajuda bastante. Já é um passo maior, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Porque vem aquela história sempre de que, antes de você vir trazer a oferenda aqui no altar, volta, reconcilia-te com teu adversário, pois você vem. Quem são nossos adversários hoje aqui na vida? A gente consegue eleger? O maior deles somos nós mesmos, tá? Precisa fazer essa reconexão, se reconciliar com nós mesmos. A partir daí a gente vai conseguir chegar até o próximo. Então, já nesse processo aqui, já temos aí uns 7 minutos ainda, né? Então, tudo melhorou, de modo que o bem-estar cresceu por ser fruto da inteligência. E como já dissemos também, a inteligência irá ceder lugar à intuição, que tem aparências de instinto, mas vibra na faixa muito diferente. O primeiro é terreno, a segunda é divina. Em tudo no mundo há ordem para crescer e iluminar. Então vamos ver aqui rapidamente essa questão do instinto até nesse processo evolutivo. O instinto está associado à sobrevivência e à matéria, é terreno. E a base inicial, presente nos estágios primários da evolução, como nos animais e nos espíritos menos desenvolvidos, como a gente acabou de ver. A inteligência, fruto do progresso humano, permite o domínio sobre o mundo material e o bem-estar social, porém é limitada pela racionalidade, pelo egoísmo, se não for guiada pela moral. E aí chega a intuição, que aí representa um salto qualitativo, conectado ao divino. Não se trata de adivinhação, mas de uma compreensão profunda das leis universais, alinhada ao amor e à sabedoria espiritual. E aí, vamos ver um pouco mais sobre essa questão da intuição, né? Dessa transição da inteligência para a intuição. O instinto. Essa daqui já foi, né, pessoal? Já. Aqui nessa parte de baixo. A inteligência é necessária, mas insuficiente, sem a evolução moral. Como destaca a questão de número 780 do próprio Livro dos Espíritos. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Então, o moral, quase na maioria das vezes, ele fica para trás. O homem avança na intelectualidade, fica mais culto, mais inteligente, mas ainda a moral fica um pouco mais atrasada. E aí, quando chega aqui embaixo, vai falar, a intuição sugere quando o espírito, após múltiplas encarnações, internaliza valores como compaixão e justiça, e ele transcende o ego. Como ocorre essa transição?
Autoconhecimento. Vamos citar só 3 práticas aqui para ajudar a gente. Como é que eu faço para me sair mais dessa questão do instinto, passando para a inteligência, para a intuição? O autoconhecimento, a gente reconhecer, como a gente comentou agora há pouco, esses impulsos inferiores, que vêm através do instinto, transformando-os através da razão. A prática do bem, a caridade e o altruísmo refinam a sensibilidade espiritual. Quanto mais a gente vai fazendo essas práticas, mais a gente vai sentindo liberação de hormônio, de prazer, de felicidade no organismo da gente, mais a gente vai querer fazer. Essa é a verdadeira felicidade. Então, isso vai fazendo com que a gente desenvolva também essa questão da intuição. Meditação e prece, elas vão facilitar a conexão e as orientações de espíritos superiores. Pois não, Ana Regina, pode falar. Eu entendo que a intuição é uma coisa nossa, né? Que vem, como você disse antes, nos slides anteriores, que vem das suas vivências passadas, né? Essa é uma intuição que é minha. Agora, a inspiração é que eu recebo de conexões com espíritos superiores, né? Eles me inspiram, não me intuem, é isso? É diferente nesse sentido? Não, também. Inspiram e intuem. É o próximo passo aqui, ó. Vou já passar, ó. Intuição divina versus psiquismo. Guiada por espíritos elevados, através da sintonia com bons mentores. Vem a intuição. Hoje, nos trabalhos, por exemplo, os operadores, né, eu, Arlindo, o Padrinho Joaquim também está aqui presente na nossa reunião, nós não temos, né, essa faculdade mediúnica de ver as coisas, são trazidas pelas sensitivas, e muitas vezes a gente traz elementos ou coisas que são intuídas, vem através da intuição. Isso pode ser caracterizado também como essa sintonia, né? Mas isso precisa ser desenvolvido, precisa ser aberto, trabalhado, né? Com muito tempo, isso vai se alinhando também. Hoje nós temos intuição também para a gente fazer as coisas do dia a dia, não é só nos trabalhos, mas aqui a gente está trazendo já para um outro patamar, né, desse entendimento sobre essa questão da intuição, daquela coisa que vem do alto. Se manifesta em ações éticas, como a inspiração para ajudar alguém, sem interesse pessoal, isso também vem, já é uma coisa que vai desenvolvendo na gente, é uma coisa intuitiva em mim. Você vai passando, vê uma pessoa ali precisando de ajuda e você, né, intuitivamente, não, se oferece para fazer, para ajudar, para defender, para acolher, enquanto outros vão passar, ver a mesma situação e não desperta neles. Isso se torna uma coisa indiferente, né, dentro desse processo. E o resultado do merecimento, né, só se desenvolve quando há esforço sincero de evoluir. Então, a gente vai atingindo esse patamar cada vez mais desenvolvido, porque isso aqui é parte do nosso psiquismo que vem no processo evolutivo. O instinto, como a gente viu no início, dá lugar à inteligência, né, à razão, e essa coisa vai começando a se afinar cada vez mais. A gente vai se distanciando do ser instintivo e vai começando a vivenciar mais essa coisa plena, né, de você ter essa comunicação mente com mente, as coisas fluindo mais através, né? Hoje aí você poderia dizer, vem intuição para mim negativa, vem sugestões de coisas negativas para mim. A gente está trazendo aqui a intuição para a questão da intuição divina, a intuição que vem do alto, no processo de crescimento, de evolutivo, né? Então, quais são as práticas que a gente poderia sugerir para a gente crescer dessa forma? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão moral, né? Essa moral desenvolve praticamente essa base da intuição. A gente está engajado em trabalhos espirituais, caricativos, de caridade, exercitando essa sensibilidade, né? E quando você trabalha nessa questão mediúnica também, nos trabalhos, né, como a gente desenvolve, né, de apometria, de talp e tantas outras, a gente busca afinar-se ainda mais nessa sintonia nos trabalhos, ficar ali, a mamãe estava até comentando, teve um trabalho longo, de 3, nós já trabalhamos, eu acho que já teve trabalho de 4 horas e meia, se eu não me engano,
mas às vezes trabalhos longos de 3, 4 horas, fala assim, poxa, o operador não se levantou nem para ir no banheiro. Você está tão envolvido com todo o processo aqui, da construção do que está acontecendo, ligado com o alto, que parece que não tem necessidade, você não sente nem vontade de ir, né? Com aquela situação, parece que eles guiam a gente também de uma forma, ou controlam até a nossa fisiologia, de certa forma, para a gente não ter essas necessidades de se levantar, de ter que ir no banheiro, então a gente fica ali concentrado no processo. E você acaba recebendo muito dessas ajudas também. E aí vem uma reflexão que ajuda a gente, para a gente poder finalizar aqui mesmo, já tem alguns aspectos mais, vou passar talvez mais um slide, mas lembrando que tem uma reflexão que ela reverbera, que ela é capítulo do Evangelho, que a gente precisa cultivar na nossa mente, sem negligenciar, trazendo para o nosso coração, que é aquilo que foi trazido para a gente. Fora da caridade não há salvação. Dentro desse processo da caridade, né, como benevolência, indulgência e perdão, automaticamente isso é desenvolvido na gente. Né? A inteligência, a moral chega junto com isso, e assim a intuição. Vou levar aqui para o último slide, que diz o seguinte: o instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. A inteligência analisa, observa e convida o espírito para experimentar com parcimônia. E a intuição tem plena consciência dos caminhos a percorrer. Olha só que interessante. O instinto, ele impõe. Você vai caminhar por aqui. Ele te obriga, né, nos caminhos tortuosos e tudo. Você vai indo. A inteligência já analisa, ela observa, e ela vai convidando a gente a experimentar. Estamos nessa fase, né? A gente está analisando. E a intuição, não. Você já tem plena consciência, é por aqui o caminho, e segue nele, sem desvios, né? E finaliza o próprio livro da filosofia espírita dizendo para a gente que Deus nos abençoe, para que possamos entender melhor a vida que nós vivemos. Tá? Isso aqui não foi meu, é o texto do livro mesmo, viu? Então, que Deus abençoe todos nós. Só finalizar aqui mostrando para vocês que foi filosofia espírita, e hoje eu trouxe só alguns ensinamentos de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, para todos aqueles, né, que vão assistir no YouTube depois, venham assistir com a gente ao vivo aos sábados.